Bom dia, meus irmãos, mais uma vez. Que Deus continue nos abençoando nesta manhã. Agora, no momento que nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós estamos caminhando aí, encerrando esse tempo de meditar no livro, no Evangelho de João. O pastor Neto, hoje à noite, encerra o Evangelho de João no capítulo 21, mas nós ainda vamos pensar um pouquinho a partir do verso 24 até o verso 31. Eu estarei lendo aqui na NAA e quero convidar você a acompanhar conosco. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos neste momento e te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, através da exposição da Tua palavra no Evangelho de João, no livro de Salmos, no Antigo Testamento e tantos outros momentos em que a Tua igreja pôde compartilhar a Tua palavra. Continua, Senhor, a nos abençoar. Tenha misericórdia da nossa vida. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos compreender e aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nós e tem tido durante todo esse ano e continuará tendo, ó Deus, no ano que vem. Nós te louvamos, gratos, no nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós acabamos de ler tem uma palavra que se repete. Normalmente nós aprendemos quando aquela palavra se repete, essa é a ideia central do texto que Deus está trazendo para nós naquela passagem. A palavra que mais se repete aqui é crer. É confiar. Quando a gente fala crer, é confiar, é descansar, é entregar a nossa vida a Deus. E aqui nós temos um momento em que os discípulos, a maior parte dos discípulos já experimentaram, como Maria no início desse capítulo, ela vê a presença do Senhor, ela reconhece o Senhor quando Jesus chama ela pelo nome lá no sepulcro, e ela alegremente identifica o Senhor ali, crê no Senhor. E Jesus se apresenta aos discípulos em dado momento ali, estando com eles as portas fechadas, e Tomé não estava ali. Tomé é conhecido como o gêmeo, e ele também não estava ali, e alguns levantam algumas questões. Onde Tomé estava andando que não estava na hora que ele precisava estar com os discípulos ali? E eu vi alguém falando que ouviu alguém pregando que Tomé estava batendo perna. Ele não estava onde deveria estar, ele tinha que estar ali. Mas eu quero, nesta manhã, sair em defesa de Tomé. Eu não quero aqui, e quero compreender um pouquinho essa posição de Tomé, quando foi declarado: olha, nós vimos o Senhor. E Tomé, então, fala assim: eu não ver e não pôr o dedo ali, não colocar a mão ali onde aquela lança enfiou, eu não vou acreditar, eu não vou crer. E eu queria pensar um pouquinho sobre isso, porque essa posição dele. Nós temos que
compreender que eles eram imaturos. Eles estavam ainda. Imagina, 3 anos andando com Jesus. Eu tenho quase 45 anos, eu me acho muito imaturo ainda. Tem tanta coisa que a gente não conhece, imaginam eles. 3 anos andando com Jesus, e detalhe, eles não tinham ainda, eles não tinham ainda a iluminação, eles não tinham o cânon ali presente, completo, para que eles pudessem compreender, e não tinham ainda completamente a iluminação do Espírito Santo morando em seus corações, para que eles pudessem, então, entender o que estava acontecendo. Todos eles estavam numa condição ainda de crescimento espiritual, de crescimento na palavra do Senhor. Então, quando você pensa, olha, eles eram imaturos, eram sim, porque Jesus, lá no capítulo 14, Jesus já tinha ensinado tantas coisas, Jesus já preparando já a sua reta final do seu ministério presente com eles ali, e Jesus conversando ali no capítulo 14, a partir do verso 4, Jesus diz: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser senão por mim. Se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês também o têm visto. E Filipe disse, nota só, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, mostra ali claramente, quando Jesus está caminhando, ensinando, eles não tinham uma compreensão, sabe aquele negócio, parece que não caiu a ficha. Sabe quando alguém te conta uma história, só depois de 3 horas, você acorda de madrugada, aí você, agora eu entendi. Parece que teve esse tempo que eles precisavam para compreender, e eles vêm compreender isso na sua complexidade, eu creio lá no Pentecostes, quando eles estavam com as portas fechadas, todo mundo com medo, mas quando o Espírito vem, dá clareza para ele de tudo aquilo que Deus tinha ensinado para eles e a missão que eles tinham, eles abrem as portas e começam então a viver aquilo que o Senhor quer que eles possam viver, pregando o Evangelho. Você lembra também de uma outra passagem, quando os discípulos estão a caminho de Emaús, também Jesus vem junto deles, eles estão tão entristecidos, cabisbaixos, que eles não reconhecem Jesus, só quando Jesus está sentado à mesa com eles, quando Jesus parte o pão, os seus olhos abrem, e eles falam, não queimava os nossos corações, quando ele não nos expunha as Escrituras, e voltam então para Jerusalém, para comunicar aos outros discípulos. Por isso que nós podemos compreender que a caminhada de Jesus com os discípulos e tudo que ele fazia é para que os discípulos pudessem crer que ele era o Messias, que ele estava ali cumprindo a missão, tudo tinha que acontecer como aconteceu, para que eles pudessem então compreender tudo aquilo que o Senhor estava dando para eles. Só que tudo era muito novo. Você pega uma geração, você pega um povo que tem uma ideia de libertador que foi imprimida em seus corações, e Jesus chega e diz, olha, não é nada disso, o que eu quero é que vocês amem, o meu reino é dos céus, o meu reino não é daqui, o meu reino não é político, é espiritual, então você tem que trabalhar com tudo isso, e você não muda o coração de uma pessoa da noite para o dia, isso leva tempo. Por isso que eu quero defender aqui a posição de Tomé nesse primeiro momento, para que nós possamos entender que eles eram imaturos. Mas também há algo em Tomé que é um ceticismo de Tomé. Veja só o texto, quando vai lá no final do verso 25, ele diz, de modo nenhum acreditarei. O ceticismo era uma filosofia, uma linha filosófica muito atuante no contexto de Jesus. É uma filosofia que já estava instaurada ali pelo menos há 4 séculos. Essa ideia de que está em constante estado de dúvida.
mas também é uma ideia de um grupo de discípulos que viveram de forma tão intensa com Jesus, e de repente Jesus morre. Tudo aquilo que eles viveram naquele momento acabou. Os milagres, o ensino, a presença de Jesus com eles ali, então tudo isso foi uma grande decepção no coração deles. E a impressão que dá é que Tomé não quer se iludir, fala, eu não quero me iludir. Vocês estão falando que Jesus ressuscitou aí? Eu não quero me iludir, porque eu já estou sofrendo com a morte do Mestre. E eu não quero, neste momento, ser iludido. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não experimentar Jesus e abraçar Ele, sentir Ele e ver que realmente é Ele, então eu não vou crer. Então, é interessante que para Tomé não bastava simplesmente ver. Foi o contrário de Maria. Maria, no início do capítulo, ela vê Jesus, né? Aliás, ela ouve a voz de Jesus, chamando ela pelo nome, ela volta e vê Jesus, se prostra diante de Jesus, então se alegra, crê que é Jesus, e Tomé não, ele não quer apenas ver, ele quer ver e ele quer tocar. Então, isso é algo que não somente acontece com Tomé, mas eu creio que aconteceu com muita gente, e infelizmente acontece com muita gente hoje também. Se eu não ver o milagre concretizado, se Deus não fizer isso, ou se Deus não fizer aquilo, eu não vou crer. E aqui é um caminhar que nós precisamos aprender com Tomé, que nós precisamos crer tão somente na palavra do Senhor. Mas um outro ponto interessante que Jesus nos apresenta, o texto apresenta para nós, é que quando Jesus se mostra, está diante dele, o texto vai dizer, Jesus pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Quando esse momento acontece, algo impressionante, quando Jesus se apresenta, a incredulidade dissipa. Quando Jesus apresenta, a incredulidade vai embora. Eu aprendo aqui, se nós terminássemos essa meditação aqui, eu aprendo aqui algo muito importante. Quando Jesus está na nossa vida, não há dúvidas para nós. Quando Jesus é o centro da nossa vida, quando Jesus está no centro da nossa casa, da nossa família, nós temos paz, nós temos confiança. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas quando nós andamos longe do Senhor, nós temos muitas dúvidas. Quando nós estamos longe do Senhor, não quer dizer que nós vamos saber de tudo que está acontecendo, mas sabemos que se Jesus está ali, Ele está no controle da situação, Ele vai abençoar, por mais que a expectativa nossa, por mais que o contexto a qual nós estamos vivendo, seja algo contrário a tudo aquilo que a palavra de Deus quer para nós, se Ele estiver no centro, nós seremos abençoados. E teremos aquilo que Jesus diz para eles, a paz esteja com vocês. Como é bom e importante nós notarmos isso, porque imediatamente, quando nós olhamos o texto, Jesus vai diretamente a quem? A Tomé. Ele falou, aqui, ó, toca aqui, põe a mão aqui, não seja incrédulo, seja crente. Tem uma ilustração dessa passagem, uma imagem muito interessante, que aparece Jesus com a roupa levantada e Tomé enfiando o dedo dentro da barriga de Jesus, assim, né? Até mexendo assim, enfiando o dedo lá dentro. Mas o texto não diz que Tomé fez isso. A impressão que nos dá, que quando ele vê Jesus, e Jesus diz isso a ele, ele fala, Senhor meu e Deus meu. A ideia aqui é que ele não precisou tocar. Quando ele viu Jesus, a impressão é que ele se ajoelha, se joga diante de Jesus e diz, Senhor meu e Deus meu. Como é importante nós olhamos, irmãos, que quando Tomé vê Jesus, ele se coloca à disposição de Jesus, ele
opõem a adoração a Jesus, e há algo muito importante aqui. Jesus atua no círculo dos seus. Ele não atua fora dos seus. Ele atua no meio daqueles que estão à sua procura. No momento em que Tomé vê Jesus, ele se prostra diante de Jesus, ele não precisou tocar. Ele não precisou tocar. O texto não diz que ele tocou. O texto diz que Jesus foi especialmente para isso, para se apresentar a ele. E ele se prostra diante do Senhor. Por isso que é importante a gente estar no círculo de Jesus. Por isso que é importante a igreja. Você que está em casa, lembre-se disso, a igreja é importante. Jesus constituiu a igreja, e estar no meio da igreja é importante, porque aqui a nossa fé é firmada, aqui nós aprendemos a palavra, aqui nós podemos orar uns pelos outros, aqui a nossa fé é fortalecida pelo testemunho do outro, aqui eu posso sentar com meu irmão do lado e pedir, ore por mim, eu estou passando por essa dificuldade. Aqui nós temos os diversos grupos de discipulado, entre eles cada homem um guerreiro, em que nós podemos sentar, abrir o nosso coração, para que nós sejamos fortalecidos e abençoados pelo Senhor. E ter o nosso coração e a nossa mente transformada, como foi com Tomé. Por isso que é importante nós olharmos a palavra de Deus e aprendermos que Jesus, quando se apresenta naquele momento, ele não vai em confronto com Tomé. Ele vai de forma amorosa, graciosa, misericordiosa. Ele se apresenta a Tomé. Não vejo aqui Jesus culpando Tomé, mas vejo Jesus se apresentando a ele. É isso que você precisa? Está aqui. É isso que você precisa? Mas bem-aventurado é a vida do Joãozinho, porque o Joãozinho não me viu e creu. Bem-aventurado é a vida do João Marcos, porque ele não me viu e creu. Jesus está dizendo, bem-aventurada a PIB de São Caetano, porque não me viu e crê em mim. Então nós aprendemos aqui que Jesus está mostrando para nós que uma lição preciosa, ele tem que estar no centro. E nós temos que estar no círculo de Jesus, para que nós possamos ser abençoados. O capítulo 21, ele encerra com esse tema que vem à nossa cabeça, que é muito importante. Quando Tomé se dobra diante do Senhor e diz, Senhor meu e Deus meu, ele declara toda a deidade de Jesus. E aquilo, para um judeu, declarar que o Jesus é o seu Deus, o seu Senhor, era algo muito inovador naquele tempo e naquele contexto. E ele se dispõe, então, ele vê o seu coração sendo transformado completamente. E é por isso que o final do capítulo, o verso 30 e 31, diz assim o seguinte, o texto do verso 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Logo após Jesus atestar a sua ressurreição, João atesta muitos outros sinais não registrados. O texto menciona 2 motivos porque muitos sinais foram feitos, para que os discípulos crescem que ele era o Messias, aquilo que Tomé reconhece aqui, e crendo, tenham nele vida eterna. A palavra de Deus está colocada a nós, e por isso aqui eu quero compreender que Tomé, e sai em defesa do Tomé, porque não só naquela época, como hoje também, existem muitos Tomés. Você está diante de um deles, que tantas vezes duvida
daquilo que Deus pode fazer. E tantas vezes quer tomar a direção da sua própria vida e querendo que Deus possa mostrar um milagre, algo que possa fazer com que eu possa crer. É interessante isso, em vários momentos da palavra, em vários momentos da história, a gente vê pessoas querendo sinais, querendo uma forma de crer, colocando a sua condição. O fato é que quem coloca condição para crer, não crê sob condição nenhuma. A gente vê isso, por exemplo, na cruz. Aqueles fariseus disseram, se você é o Cristo, se você é o Filho de Deus, se você é o Messias, desce daí que vocês vão crer, que nós creremos. E eu pensei, puxa vida, por que não desceu? Porque é exatamente isso, quem põe condições não crê sob condição nenhuma. A gente tem que ter o passo de fé, é isso. O fé não é ver para crer. Fé é eu e você, que cremos sem ver. E confiamos em Jesus e cremos na tua palavra e sabemos que ela é verdade porque ela transforma a nossa vida. E ela transforma o nosso caráter. Mas nós não temos somente os incrédulos ou os tomés fora da igreja, como dentro da igreja também, da igreja de Jesus, de uma forma geral, nós temos, porque, infelizmente, nós temos tantos líderes que ensinam de forma equivocada a palavra de Deus, que ensina de forma equivocada a forma de crer. Acham que crer em Jesus é você dar ordens a Cristo e dizer que Jesus tem que fazer o que você quer. Como eu já ouvi líderes aí famosos dizendo de igrejas aí, de tabernáculos aí, dizendo que se você faz a sua parte, Deus é obrigado a fazer a parte dele. E não só isso, pessoas que dão ordem ao Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse um empregado. Vai, Espírito, entra aqui, abre essa porta, faz isso, faz aquilo. O Espírito Santo, é isso aqui, tá bom, é isso que você quer? O Espírito é Deus, não é? O Espírito Santo é Deus, e a gente trata o Espírito Santo como empregadinho. Mas o fato é que quando nós pedimos as coisas para Deus do jeito que a gente acha que tem que ser feito, e Deus não responde, a pessoa ela é frustrada. E ela vai falar, bom, já que Deus não faz o que eu não quero saber desse Deus. Eu vou embora, eu não acredito nisso. Nós achamos que a nossa crença, que a nossa fé é uma alavanca que move a Deus. Só que quando nós cremos em Jesus, nós confiamos na sua palavra, nós aprendemos que Deus não muda as coisas para nos abençoar. Deus muda o nosso coração, o nosso conceito. E isso foi o que aconteceu com Tomé quando ele viu a Jesus. Imediatamente, falei, não preciso tocar, eu quero tocar porque eu quero abraçar, mas eu não preciso de provas, porque agora eu estou vendo aqui que tu és o Senhor e és o meu Deus. Nós estamos aqui terminando 2023, que foi um desafio muito grande. Ontem eu vi uma foto do Rock, lá do Rock 2, eu acho, ele estava todo arrebentado assim, e alguém falou assim, eu terminando o ano 2023, para começar 2024, né? Venci, né? Venci. Um pouco mais, um pouco menos, mas o fato é que Deus está dando uma oportunidade para mim e para você, iniciarmos mais um ano na presença dEle. E se nós queremos que toda a nossa incredulidade, que todo o nosso medo, que toda a nossa dúvida se dissipe, vamos estar no círculo de Jesus e vamos deixar Ele no centro da nossa vida. Porque a partir do momento em que Jesus estiver no centro da minha vida, no centro do meu trabalho, no centro do meu casamento, no centro da minha família, no centro do meu coração, no trono do meu coração, eu terei um 2024 abençoado. Pastor, e se eu pegar uma doença e morrer, continuará sendo abençoado, porque Jesus está presente não só aqui,
mas eternamente em nossas vidas. O importante é que o Senhor se coloque diante de nós e que nós possamos abrir o nosso coração, os nossos projetos, os nossos sonhos e as nossas vidas, crendo em Jesus. Creia tão somente para que a sua vida seja uma vida abençoada. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, pedindo que o Senhor tenha misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos porque Tomé é como nós, Senhor, e sabemos que o Senhor usa vidas como as nossas vidas, cheias de defeitos, cheias de limitações, cheias de dificuldades, e eu peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe, Pai. Tira de nós todo medo, toda a aflição, toda a angústia, Senhor, toda a ansiedade, qualquer nível de depressão que possa haver por medo e pelas dúvidas de um ano que se aproxima, mas que, assim como o Senhor fez neste contexto, com os discípulos, quando o Senhor se colocou entre eles e disse: a paz esteja com vocês, que a sua paz esteja no nosso coração, na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Tende misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos casamentos, dos desafios que nós temos, ó Deus, para o ano de 2024, como família, como pessoa, como igreja. Senhor, esteja nos conduzindo, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja no centro do nosso coração, conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa mente, que ela seja cada vez mais moldada pelo Teu Espírito Santo, conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas, e nós Te louvamos, e nós Te agradecemos pela vida de Tomé, pela vida dos discípulos, ó Deus, que através do exemplo de devoção deles, nós possamos também confiarmos no Senhor. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.